Segundo Reis, capítulo 24. Enviou o Senhor contra Joaquim bandos de caldeus e bandos de sírios e de moabitas e dos filhos de Amon. Enviou-os contra Judá para o destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas, seus servos. Versículo 2. A sequência de reis, tanto em Israel quanto em Judá, é desesperadora. É inconcebível à mente humana o tamanho da misericórdia do Pai para com seu filho rebelde. Mas no capítulo de hoje, aparentemente, o quadro mudou e encontramos uma frase um tanto chocante. O Senhor não o quis perdoar. Dentre tudo o que Deus nos oferece, o perdão, sem dúvida, é o mais importante e essencial para que possamos ter paz e certeza da salvação. Deus não rejeita um filho que se arrepende e volta aos seus caminhos. A parábola do filho pródigo deixa isso bem claro, em Lucas capítulo 15, versículos 11 ao 32. Então, por que a Bíblia diz que Deus não quis perdoar? Cristo também contou uma outra parábola a respeito disso. Acompanhe comigo. Um homem devia muito dinheiro a um rei. Vamos dar um valor atual. Digamos que ele devesse 100 milhões de reais. Como o homem não podia pagar, nem que trabalhasse toda a sua vida, a lei dizia que ele e sua família deveriam ser vendidos como escravos. Então, aquele homem implorou pela misericórdia do rei. O rei se compadeceu dele e perdoou a sua dívida. Só que ao sair da presença do rei, o homem se deparou com outro que lhe devia 1.000 reais e o apertou contra a parede para que pagasse a sua dívida, e como não houve retorno, o encerrou na prisão. Quando o rei soube de sua atitude, mandou chamá-lo e disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Mateus capítulo 18, versículos 32 ao 33. O contexto desta parábola se refere ao perdão que devemos ofertar ao nosso semelhante, mas também nos diz que Deus não pode perdoar aquele que verdadeiramente não se arrepende, porque aquele que se arrepende de coração e recebe o perdão dos céus, entende que esse perdão deve ser compartilhado. Apesar de Manassés ter manifestado arrependimento no final de sua vida, segundo Crônicas capítulo 33, versículo 13, seus pecados levaram o povo a uma tremenda corrupção. Os judeus nem se arrependiam de seus pecados, nem tampouco tinham compaixão de seus conservos, pois derramavam sangue inocente. E o que Deus havia dito que seus filhos não fizessem, se tornou em grandes trevas em Judá. E no reinado de Joaquim, Deus manifestou a sua ira, ou seja, o seu juízo contra o seu filho rebelde. E o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios capítulo 3, versículo 12. Nabucodonosor foi instrumento de Deus para punir Judá, mas dentre os que foram levados cativos à Babilônia, encontravam-se 4 jovens tementes a Deus: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel capítulo 1, versículo 6. E quando estudarmos o livro de Daniel, veremos que Deus não abandonou o seu povo, mas usou esses filhos fiéis como prova de que não havia desistido dele, e através das profecias de Daniel, mostrou que o seu plano de salvação não era nacional, mas mundial, que ele conserva para si um remanescente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. E que ele julga retamente a cada um
como está escrito. Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Ezequiel capítulo 18, versículo 30. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4. Mas Ele nos deu como uma das maiores provas do seu amor, o livre-arbítrio. Temos a livre escolha de segui-lo e amá-lo, ou de dar-lhe as costas e rejeitá-lo. Ainda assim, Deus, sendo conhecedor de nosso íntimo, vai até o limite para salvar um pecador. Enquanto há fôlego, há chance. Enquanto há vida, o Espírito Santo não cessa a sua obra de salvar. Mas quanto mais o pecador rejeita os apelos divinos, mais a sua voz vai perdendo volume. Digamos que o filho pródigo foi ao Egito, porém teve a chance de se arrepender e voltar para a casa do pai. Porém, Judá tanto se rebelou que o Egito não mais saiu de sua terra. Percebem o perigo? Enquanto estamos no Egito da vida, ainda há oportunidade. Mas se permitirmos que o Egito entre em nossa vida, corremos o sério risco de nunca mais sair dele. O Senhor tem prazer em perdoar. Se não o fosse, não teria enviado o seu único Filho para a remissão dos nossos pecados. João capítulo 3, versículo 16. O perdão de Deus está estendido para todos, mas nem todos o aceitam. A aceitação não se encontra no fato de chorarmos e nos humilharmos apenas, mas de que o perdão deve passar a ser um dom prático em nossa vida, algo que foi bem ilustrado por Cristo na parábola do credor incompassível. Hoje, Deus nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter, ou seja, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas capítulo 7, versículo 14. Que este perdão imerecido transborde de nossa vida, principalmente por quem julgamos não merecer o nosso perdão, pois Deus mostra o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Vigiemos e oremos. Bom dia da preparação, alvos da bondade de Deus. Rosana Garcia Barros.